Bom galera, como todos sabem, Gold Saint Ares Chapter é um fanzine de muita qualidade, tanto em desenhos quanto personagens, batalhas e história, criado por um brasileiro chamado Danilo Santana, tendo uma história que se passa em 2020, onde vemos Nicholas, filho de Ikki, o antigo Cavaleiro de Fênix, e no início da história, Ikki seria o Cavaleiro de Ouro de Leão. Isso mesmo galera, nesta história o Fênix é o novo Cavaleiro de Leão. Porém, após a sua morte, seu filho adotivo, Nicholas, que é o protagonista da história, assume a armadura de ouro do signo de Leão, tomando posse do manto dourado que seu pai usou, lembrando que anteriormente ele era o Cavaleiro de Orion. E como fala o título Gold Saint Ares Chapter, nessa saga vemos a luta dos novos Cavaleiros de Ouro contra o deus Ares e seus Berserkers, sendo que os 12 dourados estão sob o comando do grande mestre Shiryu, o antigo Cavaleiro de Dragão e de Libra. Mas agora bora conhecer um pouco mais de cada um desses novos personagens e as suas nacionalidades. E começando pela Casa de Ares, dessa vez o guardião desse lugar é uma mulher chamada Helena de Ares. Ela tem 18 anos de idade e 1,70 m de altura. Assim como a maioria de seus antecessores Xion e Mu, ela também é uma Moviane e nasceu no Tibete. Treinada por Kiki, Helena sempre mostrou habilidade e disciplina, apesar de ocasionais brincadeiras de seu mentor. Kiki poderia ter se tornado um poderosíssimo sucessor de Mu, mas o campo de batalhas jamais foi seu lugar preferido, embora se mostrasse um feroz combatente quando a necessidade surgia. Pelo menos aqui nessa história galera, o Kiki não foi um cavaleiro de Ares. Por esta razão, preferiu guiar a jovem Helena, uma lemuriana como ele, mais ávida pelo combate e por aprender as lendárias técnicas dos arianos. Foi enviada ao santuário de forma a concluir seu treinamento, que teve como ministrante Linus de Touro, e com quem Helena acabou construindo uma forte amizade. Além de sua excelente capacidade de combate, Helena também é versada na arte de restaurar armaduras sagradas e é dotada de uma poderosa telecinese, sendo uma digna sucessora de Xion e Mu. Foi condecorada com a armadura de Ares ainda bem jovem, quando tinha apenas 15 anos. Helena de Ares é a nova guardiã da entrada das 12 casas. Ela foi treinada por Kiki, o discípulo de Mu, e por isso Helena também tem a habilidade de reparar armaduras, sendo que ela possui 18 anos de idade e 1,70 m de altura e nasceu no Tibete. Sendo uma descendente dos Lemurianos, o povo do perdido continente de Mu. Uma curiosidade bem legal é que Helena foi condecorada com a armadura de Ares ainda bem jovem, quando tinha apenas 15 anos. E na Casa de Touro, temos o já citado Linus de Touro. Com 30 anos e 2 metros de altura, seu país de origem é a Espanha. O Cavaleiro de Touro chegou ao santuário quando já tinha 17 anos, mas treinou arduamente para alcançar o nível de Lumen e Argaios, os únicos Cavaleiros de Ouro, além de Ikki de Leão, que até então tinha alcançado este objetivo devido à sua dedicação e força de vontade. Linus vivia na Espanha e trabalhava no mercado de seus pais como ajudante. Seus pais foram mortos por Berserks e desde então sua única motivação era tornar-se forte o suficiente para proteger aqueles que não tinham poder para assim fazer frente às tropas de Ares. Linus de Touro, assim como seus antecessores, a força física desse cavaleiro é enorme, porém ele também possui uma grande agilidade. O Cavaleiro de Touro chegou ao santuário com uma idade avançada, comparado aos demais aprendizes de cavaleiro, tendo 17 anos quando iniciou seu treinamento, e após treinar arduamente, conseguiu sua armadura de ouro. Linus possui 30 anos de idade e 2 metros de altura, tendo como país de origem a Espanha, um país europeu da Península Ibérica que tem 17 regiões autônomas com geografia e cultura diversas, sendo Madrid a capital, onde abriga o Palácio Real e o Museu do Prado. Guardando a Casa de Gêmeos, temos Lumen de Gêmeos, com 25 anos de idade e 1,80 m de altura, tendo como país de origem a Grécia. O Cavaleiro de Gêmeos é conhecido por ser um dos mais poderosos Cavaleiros de Ouro dessa geração, juntamente a Linus e Argaios. Lumen é misterioso e nada se sabe sobre seu passado e origem. Acredita-se que ele seja grego, porém esta não é uma informação da qual se tenha certeza. Lumen tem personalidade amigável e é sempre sorridente, porém é calmo e não gosta de muito barulho e agitação. Tem uma amizade de longa data com Argaios e Linus, pois foram a primeira geração de guerreiros dourados após Ikki de Leão. Lumen de Gêmeos, considerado como a pessoa mais misteriosa do santuário, também é um dos Cavaleiros de Ouro mais poderosos dessa geração. Com 1,80 m de altura, Lumen possui 25 anos de idade e nasceu na Grécia, um país do sudeste da Europa com milhares de ilhas espalhadas pelos mares Egeu e Jônico.
Bastante influente na antiguidade, a nação grega é considerada o berço da civilização ocidental. Atenas é sua capital e conserva monumentos como a Acrópole do século V a.C., onde fica o templo de Paternon. E em Cavaleiros do Zodíaco é onde fica também o santuário. Na quarta casa temos Sileno de Câncer. Sua idade é desconhecida, porém ele tem 1,81 de altura, sendo seu país de origem a Romênia. O Cavaleiro de Câncer é o mais excêntrico dos guerreiros de Atena e um seguidor ferrenho das antigas tradições. Ele executa sem piedade aqueles que tentam fugir do santuário ou então invadir as 12 casas, tendo a casa de Câncer decorada com os ossos de todos aqueles que já tentaram a proeza desde a reconstrução do santuário. Tais hábitos, o apreço pelo mórbido, o domínio das técnicas espirituais e seu peculiar humor negro lhe renderam a alcunha de Anjo da Morte. Apesar desta descrição, Sileno chega a ser de certa forma simpático e bem-humorado, embora poucos entendam seu senso de humor. Ele consegue conversar com espíritos, seja para obter orientação ou apenas por curiosidade. Sileno de Câncer, o Anjo da Morte. Seu nome é esse porque ele elimina qualquer um que tente desertar do treinamento no santuário, sendo assim um seguidor ferrenho das antigas tradições. A casa de Câncer nessa época é decorada pelos ossos dos inimigos que tentaram invadir e foram mortos por Sileno. Ele possui 1,81 m de altura, porém a idade do cavaleiro é um mistério, sendo desconhecida e tendo como país de origem a Romênia, um país do sudeste europeu conhecido pela região florestal da Transilvânia. Entre suas cidades medievais preservadas está Sighisoara e há muitos castelos e igrejas fortificados, com destaque para o castelo de Bran, no topo de um penhasco, que há muito tempo associado à lenda do Drácula. Na Casa de Leão temos Nicolas com 17 anos de idade e 1,70 de altura, tendo a própria Grécia como país de origem. O Cavaleiro de Leão é sucessor de seu pai, Ike de Leão, outrora lendário Cavaleiro de Fênix e o protagonista da trama. Ele treinou desde criança com seu pai de forma a se sagrar cavaleiro e ainda muito jovem foi condecorado com a armadura de prata de Orion. Tem a personalidade introvertida e não se dá bem com alguns de seus colegas dourados. Aos 10 anos, Nicolas perdeu sua mãe, vitimada pela chuva amaldiçoada Azuri. Mais tarde, a vida de seu pai também foi ceifada durante o combate conhecido como Chuva Sangrenta, onde morreram muitos bravos cavaleiros enquanto defendiam um santuário. Ike tornou-se um mártir e Nicolas, desde então, alimenta um grande rancor pelo santuário e pelos Cavaleiros de Ouro que estavam presentes na batalha, por acreditar que eles poderiam ter ajudado seu pai, mas não o fizeram. Estes sentimentos desencadearam em Nicolas o desejo de se tornar o sucessor de seu pai e então vingar sua morte. A única pessoa com quem Nicolas se dá bem no santuário é a jovem reencarnação de Atena, Layla, a qual ele demonstra ter grande afeto. Nicolas de Leão, como disse na sinopse no começo desse vídeo, é o filho adotivo de Ike de Leão e seu sucessor como Cavaleiro de Ouro. Sendo treinado desde criança pelo seu pai, Nicolas possui 17 anos de idade, com 1,70 m de altura, e o Cavaleiro de Ouro, assim como Lumen de Gêmeos, também é natural da Grécia. E como cavaleiro na Casa de Virgem temos Riero, com 18 anos de idade e 1,72 de altura, com o país de origem, a Itália, e o Cavaleiro de Virgem desta geração é um ser recluso, pois acredita que com convicção a convivência com as pessoas e seus sentimentos possam lhe enfraquecer e atrapalhá-lo em sua busca para alcançar o poder divino. Somado ao fato de jamais ter sido ferido em batalha, isso lhe confere o título de O Intocável. Sendo um prodígio entre os Cavaleiros de Ouro, alcançou rapidamente o nível daqueles que são considerados os mais poderosos, devido ao seu altíssimo domínio do cosmo. Nascido na Itália, Riero é um cristão ortodoxo, isto é, ele é contra as normas do Vaticano, o que o torna uma figura bastante misteriosa, uma vez que mesmo com sua crença, ele é estudioso e hábil em magia cabalística e um dos mais devotos cavaleiros de Atena. Riero de Virgem, assim como seus antecessores virginianos, ele honra o título de um homem mais próximo de Deus, e por nunca ter sido ferido em batalha, também é conhecido como o Intocável. Sendo um prodígio, alcançou rapidamente o nível daqueles considerados os cavaleiros mais poderosos devido ao domínio de seu cosmo. A grande diferença com seus antecessores, como Shaka, Asmita e Shijima, é que Riero não segue o budismo, mas sim o cristianismo. Com 18 anos de idade e 1,72 m de altura, Riero é original da Itália, sendo um país europeu com uma longa costa mediterrânea, conhecido por sua culinária e cultura, tendo como sua capital Roma e também a sede do Vaticano.
Na casa de Libra temos Choran com 18 anos de idade e 1,70 de altura, sendo seu país de origem a China. O Cavaleiro de Libra é um caso raro entre os guerreiros de Atena, praticante de artes marciais desde os 3 anos, aprendeu sobre o cosmo e o despertou sozinho, pois conhecia a história dos cavaleiros. Tomou conhecimento dos lendários guerreiros que tinham na região de Rosan como lar e decidiu visitá-los, mas chegando lá descobriu que ambos já eram falecidos. Entretanto, conheceu Jin, filho de Shiryu de Dragão, e sua mãe Shunrei. Jin, atual Cavaleiro de Dragão, aprendeu tudo com os pergaminhos que o mestre Doku havia escrito aos longos dos anos. Maravilhado, Choran pediu que Jin o treinasse, e estava disposto a qualquer tipo de treino para tornar-se tão forte quanto os lendários librianos. O jovem dominou rápido o Rosan Shoryuha, a cólera do dragão, e em poucos anos mostrou um cosmo grandioso, digno de um sucessor do poderoso Doku. O que Jin não podia contestar, já que a própria armadura de Libra veio ao encontro do rapaz, e Choran é sempre animado, gosta de lutar e cumprir seu dever, é um dos poucos a se socializar com Nicholas e um dos muitos a socializar com Linus, que está sempre lhe dando broncas por causa da bebida, que às vezes ele exagera. Choran de Libra é um caso raro entre os cavaleiros, e ele, como um lutador de artes marciais, incrivelmente desde seus 3 anos de idade conseguiu despertar o cosmos sozinho. Choran foi discípulo de Jin de Dragão, um filho de Shiryu com Shunrei e um herdeiro das técnicas de Doku de Libra, já que Jin treinou com base nos pergaminhos escritos pelo mestre ancião na época em que vigiava as 108 estrelas malignas de Hades. Choran tem 18 anos, tendo 1,70 m de altura e nasceu na China, uma nação muito populosa da Ásia Oriental, cuja ampla paisagem abrange os mais diversos ecossistemas. A capital Pequim combina a arquitetura moderna com locais históricos, como o complexo de palácios da Cidade Proibida e a Praça da Paz Celestial. Na casa de Escorpião temos Yasmin, com idade de 20 anos e 1,73 de altura, e seu país de origem é o Brasil. Sim galera, dessa vez essa é a nossa representante na história. E extremamente ágil e letal, a Amazona de Escorpião teve uma vida dura, conheceu cedo a crueldade e a injustiça do mundo quando tinha apenas 6 anos e trabalhava duro para sustentar sua família na periferia de uma grande cidade brasileira. Raptada e vendida como escrava anos mais tarde, eventualmente ceifou a vida daquele que havia comprado sua inocência. Perambulando pelo Saara, foi acolhida por um cavaleiro que viu futuro na garota. Resiliente e obstinada, aceitou a proposta de um treinamento impiedoso, incluindo suportar todos os dias ferroadas propositais de escorpiões. Aos 15 anos, ela sofreu uma tentativa de abuso daquele que havia sido o primeiro ser humano a passar-lhe segurança em anos. Yasmin, que já dominava completamente seu cosmo, tomada pelo ódio, aniquilou seu mestre com a técnica que aprendeu, a agulha escarlate. Anos mais tarde, reconhecida por Atene pela armadura de Escorpião, decidiu usar seu poder para defender aqueles que sofrem como ela sofria. Geru de Aquário foi o guerreiro responsável por resgatá-la das areias escaldantes e trazê-la então ao santuário, sendo esse um pedido de Atena, e com o passar dos anos, foi o único que conseguiu conquistar sua confiança e amizade. Yasmin de Escorpião é a Amazona de Ouro mais ágil e letal. Ela conheceu a crueldade e a injustiça desde muito pequena, quando era apenas uma criança de 6 anos de idade e trabalhava nas periferias para ajudar sua família. Foi treinada por um cavaleiro impiedoso e cruel no deserto do Saara, e quando aprendeu a dominar o cosmo, ceifou a vida de seu mestre. Anos depois, sendo reconhecida como a Amazona de Ouro de Escorpião, ela começa sua luta para defender as pessoas que sofreram como ela já sofreu. Yasmin possui 20 anos de idade com 1,73 m de altura e ela é representante brasileira nesta saga, e também possui a história mais triste e sofrida de todos os novos Cavaleiros de Ouro. Como Cavaleiro de Sagitário temos Argaios, com 25 anos de idade e altura de 1,78 m. Seu país de origem é a Alemanha, e criado como um filho por Ikki de Leão, pouco se sabe a respeito do passado do Cavaleiro de Sagitário, uma vez que o então Cavaleiro de Leão o encontrou totalmente desorientado nas ruínas do que um dia foi Berlim, na Alemanha. Argaios é grato a Ikki por ter lhe dado uma chance de viver, por isso respeita como um mestre e como um pai. Ele cresceu sob a tutela de Ikki e após a morte deste tornou-se tutor de Nicholas, concluindo o treinamento do jovem para tornar-se Cavaleiro de Leão. Tudo por gratidão a Ikki. Argaios é bastante parecido com Ikki, reservado e de poucas palavras. É respeitado por todo o santuário e é visto como exemplo para os mais jovens.
Ao lado de Flora de Peixes, ele resgatou Layla numa vila da França que estava sob ataque berserker. Argaios de Sagitário também foi criado como um filho pelo Cavaleiro Ikki de Leão, e pouco se sabe a respeito do passado deste Cavaleiro de Ouro, porém Ikki o encontrou em Berlim. Sendo bastante parecido com seu pai em termos de personalidade, Argaios é um homem de poucas palavras, sendo respeitado em todo o santuário e considerado um dos cavaleiros mais poderosos e o mais fiel a Athena. Com 25 anos de idade, ele possui 1,78 m de altura e é natural da Alemanha, um país situado na Europa Ocidental com uma paisagem de florestas, rios, cordilheiras e praias do Mar do Norte. A nação tem mais de 2 milênios de história e Berlim é sua capital. Como cavaleiro de Capricórnio temos Nobuo, com idade de 20 anos e altura de 1,83 m, tendo como país de origem o Japão. Ele segue o Bushido, o famoso código de conduta do samurai. Filho de família tradicional japonesa, Nobuo aprendeu desde cedo os valores do caminho do guerreiro. Dominando a arte do Kenjutsu como poucos, Nobuo possuía grande energia cósmica adormecida, e isso atraiu guerreiros de Ares que tentaram comprar sua força, e foram prontamente aniquilados por sua espada. O santuário enviou um cavaleiro ao seu encontro para então fazer-lhe uma proposta, treinar para se tornar um cavaleiro de Athena e usar sua força em nome da justiça. Seu avô ficou bastante orgulhoso e Nobuo aceitou com satisfação a oportunidade de honrar seus antepassados e proteger aqueles que não têm poder. Como Capricórnio, suas habilidades foram intensamente melhoradas, recebendo a alcunha de espadachim perfeito, devido à grande versatilidade e eficiência de sua técnica Kusanagi. O inabalável coração de Nobuo palpita forte na presença de Layla, mas acredita que não deve nutrir tais sentimentos para com sua deusa. Então o samurai dourado a tem como sua daimyo, jurando sua vida e espada em nome de Athena. Nobuo de Capricórnio, um praticante do Bushido, o famoso código de conduta dos samurais, aprendendo desde cedo os valores do caminho do guerreiro e dominando a arte do Kenjutsu, a técnica da espada. Ele foi procurado pelo santuário para se tornar um cavaleiro, já que era bastante forte e era contra os ideais dos berserkers de Ares, que o perseguiram. Seu avô o apoia a aceitar a proposta do santuário de Athena e então Nobuo se consagra o novo cavaleiro de Capricórnio, recebendo a alcunha de o espadachim perfeito. Com 20 anos de idade, 1,83 m de altura, ele nasceu no Japão. Na casa de Aquário temos Jehu, com 21 anos de idade e altura de 1,81 m, sendo seu país de origem a Rússia. O inverno russo é hoje ainda mais hostil após os incidentes envolvendo Ares e seus berserkers. Incidentes estes que foram previstos pelo pequeno Jehu, com visões aterradoras do futuro, onde todos morriam de forma hedionda e o garoto nada podia fazer, pois nem compreendia aquilo. Seu único parente a sobreviver foi sua mãe, que ouviu sobre o santuário na Grécia, onde estavam abrigando refugiados do mundo todo para protegê-los das tropas de Ares. Jehu decidiu treinar para se tornar um cavaleiro, para também proteger aquelas pessoas. Dono de uma inteligência singular, dominou em pouco tempo o conceito de cosmo e tornou-se tão poderoso que foi nomeado o Cavaleiro de Ouro de Aquário, o único cavaleiro de sua geração a dominar completamente o zero absoluto. Sua frieza permite-lhe analisar cada situação com prudência e calma quase sobrenaturais, tornando-o um grande estrategista. Jehu de Aquário é um cavaleiro que tem previsões do futuro, prevendo incidentes envolvendo o deus Ares e seus berserkers, onde várias pessoas morriam de forma hedionda. Seu único parente vivo é sua mãe, que o levou para o santuário onde estavam abrigando refugiados, e lá o garoto começou seu treinamento para se consagrar um cavaleiro. Jehu possui 21 anos de idade, com 1,81 m de altura e tendo como país de origem a Rússia, o país mais extenso do mundo e conhecido por seu inverno severo. A Rússia faz fronteira com países europeus e asiáticos e é banhada pelos oceanos Pacífico e Ártico. E na última casa zodiacal temos Flora de Peixes, com 20 anos de idade e 1,68 m de altura, sendo seu país de origem a França. A belíssima Amazona de Peixes é uma dama elegante e requintada. Sua vaidade e classe escondem uma face sádica e brutal, que felizmente apenas seus inimigos conhecem. Logo após serem impiedosamente destruídos por suas rosas, é um tanto snob e não gosta muito de se misturar com multidões, o que acaba por despertar a antipatia de alguns, ao que ela não dá importância. Flora teve sua família assassinada por berserks quando era bem pequena e a impotência perante a cena findou por gerar um ódio extremo pelos guerreiros de Ares, fazendo a famosa guerreira praticamente adotar outra personalidade quando os enfrenta, proferindo pouquíssimas ou nenhuma palavra durante um combate contra eles.
Flora de Peixes é a guardiã da última casa zodiacal e a belíssima Amazona de Ouro é uma verdadeira dama elegante e requintada. Sua vaidade e classe escondem sua verdadeira face sádica e brutal, que seus inimigos já conhecem. Com 20 anos de idade, ela é a mais baixinha dos 12 cavaleiros, com 1,68 m de altura e tendo como país de origem a França, um país da Europa Ocidental, conhecido por suas cidades medievais e perfumes, sendo Paris sua capital, famosa pelas casas de alta costura, museus de arte clássica como o Louvre e monumentos como a Torre Eiffel. E como a nova reencarnação de Athena nessa história, temos Layla, com 17 anos de idade, altura de 1,68 m e tendo seu país de origem a França, deixada na porta de uma velha camponesa quando era apenas um bebê recém-nascida, cuidada como um membro da família e crescida apreciando a vida no campo. É isso que se sabe da origem de Layla, a reencarnação da deusa Athena no século XXI. Resgatada por Argaios de Sagitário e Flora de Peixes, a garota escapou de um massacre promovido por berserkers na vila onde ela morava, no interior da França. Desolada com a morte de todos com quem crescera, em especial sua mãe, a garota partiu para a Grécia, mas sua dor, essa jamais partiria de seu coração. Argaios esperava mais espantado da parte da garota quando contou-lhe quem ela era, mas na verdade aquilo explicava-lhe bastante coisa. Layla ficava confusa quando, por exemplo, ferimentos leves nas pessoas se curavam muito rápido quando ela os tratava. Devido à reencarnação estranhamente mais rápida que o comum, a jovem Athena ainda tem uma mente um pouco confusa, mas abraçou seu destino com uma austeridade e simplicidade que impressionaram os cavaleiros de Sagitário e o Grande Mestre. Apesar de pouco tempo de estadia, já fez muito pelo santuário com a barreira de energia que impede a entrada de servos de Ares na região. Neste tempo também conheceu o rebelde Nicholas, mas como tudo que parecia irreparável para os outros, Layla conseguiu domar o coração do leão, criando um forte laço de amizade com o cavaleiro. Infelizmente, como sabemos, galera, a história de Godsent Ares Chapter foi cancelada, possuindo poucos capítulos excelentes e deixando a gente que é fã com um gostinho de quero mais. Infelizmente, o Danilo Santana já deixou claro que não tem interesse em voltar com esse projeto que se tornou inviável, mas de qualquer forma, fica aqui mais esse vídeo como homenagem a esses incríveis personagens da história. E para quem quiser assistir, eu já fiz um mega vídeo aqui no canal contando mais detalhes sobre cada um dos novos Cavaleiros de Ouro, além de ter outro super vídeo de quase 1 hora de duração contando a história desse mangá. Vou deixar o link dos vídeos no primeiro comentário desse vídeo aqui, e no mais, obrigado por assistirem até o final, valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?